E eu gostaria de continuar apresentando o professor Armando Amorim de Mendonça. Nós trabalhamos juntos, eu já não sei mais quanto tempo faz, eu perdi a conta. Armando, deixa eu ver. Perdi a conta de quanto tempo faz que a gente trabalha junto. Desde a época que a gente tomava pexé ainda, lembra? Nossa. Então, faz muito tempo. O João Pedro, meu filho, falava vamos tomar um pexé, então a gente tomava pexé também, era essa a brincadeira. Mas o Armando, eu não sei se todos vocês sabem, mas o Armando é o idealizador, a patente da placa de ancoragem sal pertence ao Armando. Então, eu lembro, quando a gente trabalhava na clínica, que desde o dia que ele chegou com um copinzinho para embutir na placa SAS, e a partir dali, o desenho da placa sal começou a acontecer até o dia que ele patenteou e passou a produzir essa placa. Então, é dele essa patente, e esse trabalho fantástico que ele desenvolveu durante muitos anos evoluiu, né? E hoje a placa sal virou a placa Smart, que é uma placa menor, menos volumosa, mais fácil de trabalhar, então a gente conseguiu reduzir muitos acessórios hoje usando a placa Smart. E ele vai com certeza falar disso para vocês. Mas ele não fala que foi ele que fez, então eu vou falar porque é bom que todo mundo saiba. O Armando, ele graduou-se pela Faculdade de Odontologia da Unesp, campus de Araçatuba. Ele é especialista e residente em reabilitação oral pela USP de Ribeirão Preto, especialista em ortodontia pela Unesp, APCD de Araraquara, e mestre pela São Leopoldo Mandic. Além de outros locais que ele já deu aula, até hoje ele ministra aulas em Portugal, tanto nas cidades do Porto quanto de Lisboa, já há 18 anos. O professor Armando também hoje ministra aulas na Escola Estudar, em Ribeirão Preto, e na Universidade Federal de São Carlos, além de ser membro do grupo SBG de ortodontia. Então, Armando, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, é um imenso prazer trabalhar com você. Você é o nosso professor Pardal, muita gente aí talvez nem saiba o que isso representa, mas para nós que já temos um pouquinho mais de idade, a gente sabe o que isso significa. Então, a palavra está com você e eu tenho certeza absoluta que você vai engrandecer ainda mais esse nosso evento. Obrigada. Ok, eu agradeço aí as palavras da Adriana, acima de tudo, e para a gente é sempre uma honra. Desculpa. Na verdade, a gente sabe que mandorinha sozinha, ela não faz verão, né? Então, na verdade, a gente sozinho também não faz nada, a gente precisa... Então, eu acho que se a gente não tivesse essa equipe, que é uma equipe que, na verdade, só engrandece a cada um de nós, é uma equipe que possibilita trabalhar, possibilita crescer, isso daí é em conjunto, né? Então, a gente sabe que sozinho nós não somos nada. Então, agradeço imensamente. O tema no qual eu me propus falar trata a respeito da... Eu não sei, eu acho que eu estou sem meu vídeo, não, mas está ok. Trata a respeito da... É realmente necessário usar ancoragem esquelética? Sim, é necessário, ou não, se como usar, ou por que usar. A gente tem que entender que, depois desse dia de trabalho, com tantas informações aí fantásticas, né, que vem desde a primeira palestra, a gente também não pode esquecer que o conceito de biomecânica, ele já se iniciou há pouco tempo, né, ele iniciou lá desde 1687, na publicação do Newton, do Isaac Newton, e
Mas, ok, como estava dizendo, ou seja, o conceito de base da biomecânica tem séculos, né? Tem séculos. O Gamero mostrou pela manhã, e a gente viu aí o conceito de equilíbrio, que eu acho que isso daí é base para a ortodontia. Então, tá aí uma grua que todo mundo conhece. Se nós tivermos um peso, né, aplicado nessa região da grua, se a gente vê que essa distância aqui é uma distância bem maior do que essa distância aqui, que é a distância do contrapeso, obviamente, o peso nessa região vai ter que ser muito maior. Isso é proporcional à distância, ou seja, cada vez que você caminha para cá, maior tem que ser esse peso para que esse corpo fique em equilíbrio. Quando a gente trata de ortodontia, também nós temos que levar em consideração exatamente esse conceito. Tem aqui o conceito do mobile, né, que é um conceito clássico que nós vemos aí no dia a dia, e esse conceito também, veja, esse peso que tem uma distância dessa linha aqui, né, que tem essa distância, ele exerce uma carga que, segundo essas distâncias todas que nós temos aqui, ó, estabelecidas junto com essas cargas, que são as cargas de equilíbrio, você tem esse equilíbrio desse corpo, e aí mantém-se aquela estrutura como se estivesse flutuando. Ok, isso quando nós trabalhamos em cima do conceito de equilíbrio. Se nós trouxermos isso numa visão mais trágica, né? Esse vídeo mostra claramente o que é quando você não tem um equilíbrio de forças, e aí você vê toda uma destruição em função do quê? Em função de ignorar conceitos. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que você pode muito bem ignorar os conceitos, mas você vai estar debaixo das leis, não tem jeito. Não tem jeito. Se você ignora os conceitos de biomecânica, se você ignora os conceitos de física, se você ignora os conceitos de equilíbrio, de vetores de força, você fatalmente vai ter problemas, e não adianta dizer, eu não sabia. Então, é importante quando a gente conversa e trata a respeito desses assuntos, principalmente os assuntos ligados à biomecânica, e a gente tem tantas pessoas hoje tratando desse assunto, e a gente sabe claramente que o que nós não queremos é que chegue numa situação como essa. Ou seja, nós temos aqui um caso onde a aplicação errada de forças gerou vetores, que são vetores contrários ao que era o necessário para a movimentação. Enfim, toda aquela fragilidade periodontal gerou uma fenestração e perda dentária. O que nós não queremos? Nós não queremos isso. Aquele que fez o link da física como ciência e a biologia, aquele que descreveu os conceitos de biomecânica, já foi falado aí por praticamente todos os professores, né, que é o professor Charles Burston, no seu artigo de 1962. Ou seja, isso não é um conceito novo. Nós não estamos aqui tratando de conceitos novos. Então, não tem jeito de nós simplesmente ignorarmos certas questões que já estão exaustivamente faladas, pregadas e comprovadas em termos de ciência. Não tem jeito. Nós temos aqui agora contemporâneo, né, porque infelizmente desde setembro ou outubro de 2015 nós tivemos o falecimento do professor Charles Burston. Nós temos hoje o professor Giorgio Fiorelli, a professora Birte Nelson, que estão aí preocupados em manter os conceitos e a ciência da biomecânica aplicada à ortodontia de forma primorosa, e agora nós temos um grupo aí também que está lutando atrás disso, ou seja, nós também estamos querendo, de uma forma bastante exaustiva, cansativa, certas horas a gente pensa que, poxa vida, será que está valendo a pena? Mas a gente entende que
quando nós vemos um evento onde nós temos aí, flutuando nesse período todo, 150 pessoas, significa que realmente nós temos pessoas que estão interessadas em biomecânica. Quando nós trabalhamos a respeito de biomecânica, nós trabalhamos no sentido de que a aplicação de forças, elas seguem conceitos físicos, e uma vez que seguem conceitos físicos, temos que entender todo esse mecanismo ligado a isso. Esse artigo, veja, esse artigo aqui é um artigo que eu também não esqueço muito, porque a data do meu nascimento, de 1967, esse autor, que é o Einstein, não o Einstein, né? Ele fez um trabalho onde ele analisou qual era o estímulo mínimo de força que gerava movimentação ortodôntica. Então, ele chegou à conclusão de que, a partir de 5 gramas, você já tem movimentação ortodôntica. Ou seja, nós não precisamos de muita carga, de muita força para movimentar dentes. O problema é que as pessoas não mensuram esses valores, entretanto, a carga passa a ser, as forças passam a ser muito, mas muito exageradas. Tem um outro artigo também, que é o artigo do professor Begg, ele é lá de 1956, onde ele trabalhou, veja bem, o conceito de força para movimentar dente. Isso é de 1967. Em 1956, também autores já discutindo o conceito de unidade reativa. Então, o conceito de unidade reativa e o conceito de unidade ativa são conceitos antigos, não é uma ortodontia tão atual. Isso já são conceitos muito fundamentados e muito certos, muito experimentados em termos de literatura. Está aí, esse artigo de 1956. A professora Birthe Melson, por quê? Porque tratando do conceito de unidade ativa, tratando do conceito de unidade reativa, a professora Birthe Melson, nessa publicação dela aqui, também de 89, ou seja, praticamente 30 anos, ou seja, não é uma coisa recente, ela tratou a respeito da movimentação ortodôntica em pacientes portadores de problemas periodontais. E ela mostra e trata a respeito da movimentação, que é possível, sim, movimentar dentes com pouca estrutura óssea, desde que não haja problema, doença periodontal. Então, tá aí, eu desafio vocês a pegarem esse artigo, a vocês darem uma lida, porque vale muito a pena. Eu acho que a gente tem que estar fundamentado em ciência, sem dúvida nenhuma. A gente tem que estar fundamentado em ciência. E a ortodontia tem um vasto material no que diz respeito à biomecânica, com profissionais altamente qualificados em termos de produção científica. Bom, quando nós tratamos a respeito de unidade ativa, unidade reativa, quando nós tratamos de pacientes portadores de perdas ósseas ou pacientes portadores de problemas periodontais não com doença ativa, é claro que nós temos que saber a respeito da magnitude de força, por exemplo, para trabalhar movimentos que são movimentos intrusivos, que é bastante comum em pacientes com perdas ósseas, pacientes adultos com ausência de antagonista. E veja esse artigo aqui do professor Burston, de 2005, trata a respeito de 10 a 20 gramas por dente, e aí veio o conceito, por causa de trabalhar em relação a molares, 45, 80 gramas, e veja que o conceito de 15 gramas por raiz. Então, hoje a gente trabalha, por exemplo, no movimento intrusivo, com aproximadamente 15 gramas por raiz. É claro que dentes com volumes radiculares mesmo, unirradiculares maiores, tipo caninos, por exemplo, a gente aumenta um pouco a magnitude da força, mas veja, são conceitos que são conceitos provados cientificamente. Eu gosto demais dessa imagem aqui, que é uma imagem que mostra algo que muitas vezes, que a maioria dos profissionais na área de ortodontia não faz, e é uma coisa que nós desafiamos os nossos alunos em fazer sempre, que é a mensuração, que é a medição das cargas, medição das forças. E aqui no canto esquerdo, né, nós temos aqui um tensiômetro chinês, aqui nós temos um tensiômetro Correx, o suíço, e aqui eu coloquei um contra o outro só para nós vermos qual era a fidelidade que existe de um tensiômetro que custa R$120 para um tensiômetro que custa mais de R$1.200. A gente observa que
a qualidade de medição deles é muito próxima, quase que insignificante a diferença. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, uma mola, esse aqui, 2 tipos de molas, né, 2 molas, uma mola de protração, uma mola de retração, aqui as duas, e a gente, trabalhando no conceito de medição de carga, e aqui num papel milimetrado, a gente vê para cada milímetro, o quanto de carga que oferece a dissipação dessa força. Então, nós vemos aqui que, por exemplo, a cada 3 milímetros, nessa mola aqui, nesse desenho de mola, que é esse aqui, nós temos por volta de 120, 180 gramas. Neste outro desenho de mola, nós temos por volta de 120 gramas, nesse outro desenho de mola também. Ou seja, quando nós pensamos e começamos a medir as forças, está aqui no do meio um cantilever logarítmico, e aqui um outro cantilever, e medindo aqui uma força, por exemplo, de retração, aqui, por exemplo, uma força de protração, aqui também uma força de retração, nós vemos que num papel milimetrado, nós conseguimos medir e identificar qual é a magnitude da força que nós estamos trabalhando. Agora, o que nos assusta um pouco é quando nós pegamos e começamos a medir os elásticos em cadeia. Se você olhar esse quadro superior direito aqui e observar em milímetros, nós temos uma ativação aqui de aproximadamente 5 milímetros para uma força de 250 gramas quase. Então, ou seja, para quantos anéis? Aqui nós estamos com 6 anéis, 6. Aqui com 2, veja que uma ativação de 2 milímetros me dá 300 gramas neste quadro aqui, ó, neste aqui, ó, que eu estou mostrando, dá 300 gramas. Se nós colocarmos aqui 3 anéis nesse elástico transparente, a gente vê que também chega numa ativação de 3 milímetros, quase 300 gramas. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado na utilização de elásticos em cadeias, uma vez que nós podemos estar trabalhando com uma carga muito mais alta do que nós necessitamos, dentro daquilo que nós chamamos de uma força biológica, ok? Entretanto, nós vivemos hoje uma época onde as pessoas, elas são imediatistas, entendeu? As pessoas, elas não estão acostumadas a investir tempo naquela curva de aprendizado, de forma que ela chegue a um nível de expressão ou de qualidade profissional. As pessoas hoje estão querendo gravidez com 1 mês, entendeu? Então, quando a gente pega aí, citando esse exemplo, né, ninguém quer esperar o período gestacional para se formar numa área ou crescer e se desenvolver numa área. Infelizmente, é o que nós estamos vivendo hoje numa sociedade imediatista. Então, aí vem a pergunta, será que nós, hoje, na ortodontia contemporânea, nós não conseguimos trabalhar mais sem o uso de dispositivos de ancoragem esquelética? Será que isso daí é tão absurdamente pregado como são pregados nos congressos? Será que isso aí é tão necessário? Desculpa. Será que não existem casos que nós temos condições de trabalhar? Então, eu separei alguns casos e eu queria trazer para vocês alguns casos aqui. Esse caso aqui, por exemplo, é um caso que eu tratei há exatos 27 anos. Eu trouxe alguns casos meus, tem caso aqui também do professor Edmilson, que também me emprestou um caso para que a gente possa ter uma avaliação. E esse caso é um caso meu, pessoal, em que eu acompanho esse caso já há 27 anos, eu iniciei o tratamento dele, finalizei por volta de uns 25 anos, e a gente tem acompanhado ele até hoje. É um paciente portador de um problema periodontal, ele tinha esses molares numa condição periodontal muito ruim. Depois de 20 anos pós-tratamento, ele veio a perder esses dentes e colocamos os implantes nele. Mas veja a situação oclusal dele. E o que nós precisávamos fazer neste caso? Ele possuía uma assimetria, uma relação de classe 2 bilateral, e a gente precisava fazer neste lado a retração,
e também precisava fazer a retração do outro lado. Optamos pela exodontia do primeiro premolar superior esquerdo, e no lado superior direito nós fizemos a retração, ocupando exatamente, fazendo uso desse espaço que havia já com essa ausência precoce do primeiro molar. Então, o que nós fizemos? Nessa época, gente, não existia ancoragem esquelética, não tinha jeito. Aliás, a implantodontia estava iniciando, né, com a queda da patente de Brånemark. Então, nós fizemos um sistema embasado no Iron Cross, fundido como uma barra de removível, de prótese parcial removível. Isso aí foi feito em laboratório de prótese, e foi cimentado, os molares foram cimentados com Panavia X, e aqui nós fizemos um ataque eletrolítico também, e cimentamos aqui na região da cúspide palatina dos premolares, também com Panavia. Para que isso? De forma que nós pudéssemos criar um sistema de ancoragem. Olha lá uma visão mais próxima desse lado esquerdo e do lado direito aqui, ó. Olha um molar com, ele tinha uma giroversão total, completa. Então, o que nós fizemos? Utilizando-se dessa barra, a gente criou uma ancoragem neste molar e fez a retração, primeiro do segundo premolar, depois do primeiro premolar, enfim, e assim subsequente. Então, está aí o caso. O que nós fizemos? Utilizamos o conceito de molas T, colocamos uma mola T do grupo B, trabalhamos de forma a controlar o momento. Aqui embaixo dá para enxergar um binário para corrigir uma giroversão na arcada inferior, e trabalhamos dessa maneira. Arco de intrusão de 3 peças, com a força aplicada distal ao centro de resistência, de forma a permitir a intrusão sem vestibularização. Está aqui inferior à correção da giroversão. E aí tá, olha já o movimento do premolar, já nessa fase, o movimento do premolar, e dando continuidade à movimentação, nós vemos aqui algumas fases. O premolar sendo distalizado, olha lá, já abrindo o espaço aqui nessa região, e a mola T sendo aplicada aqui, é visível, a gente enxerga aqui a mola T, olha o diastema que já abriu, e aqui, ó, já fizemos o rompimento, né, ou cortamos aquela área daquele conector que estava cimentado no premolar, e já também trabalhando a retração do primeiro premolar. Então, aí a gente já consegue observar o avanço, olha lá, a mola T já retraindo o canino aqui. Olha aqui o canino, já com a movimentação do premolar, já se posicionando praticamente em cima desse conector, que se você olhar nessa imagem aqui superior, quem estava aqui era o premolar. Então, tá aqui. Nessa outra imagem que aparece por último, nós cortamos esse conector inteiro, porque já estávamos trabalhando com a extração do premolar superior esquerdo e fazendo a retração para a finalização do caso. Enfim, veja, numa época que não existia ancoragem esquelética, não existia mini parafuso, não existia parafusos extra-alveolares, não existiam mini placas. A gente pôde finalizar esse caso, estamos acompanhando ele há 26 anos, né, 25 anos pós-tratamento, e a gente observa nitidamente o sucesso da movimentação, utilizando-se de um dispositivo auxiliar de ancoragem, sem necessidade de ancoragem esquelética. Ok, então tá aí. A gente observa aqui no arco inferior, essa imagem inferior aqui, já tinha praticamente 8 anos, 9 anos pós-tratamento, ok? Essa imagem inferior. Este outro caso aqui é um outro caso também de extração, que foi tratado também em 1994 até 96, e esse caso foi feita a retração, também usando o conceito do arco segmentado, e um sistema de ancoragem do grupo A já, sistema de ancoragem do grupo A, de ancoragem total,
com barra transpalatina como auxiliar, a barra transpalatina como auxiliar. Está aqui as extrações feitas, um caso que apresentava um overjet de aproximadamente 3 milímetros, um desvio, 5 milímetros, um desvio de linha média de quase 3 milímetros, um overbite um pouco acentuado, e nós trabalhamos com a retração do arco superior, lançando mão da ancoragem máxima com molas T do grupo A, fios de TMA, 17 por 25, e a ativação padrão, preconizada pelo professor Michael Marcotti, e a retração foi feita, e aí a gente observa, em termos de resultado final, o caso dela, o caso da Kelly, a gente vê que nessa imagem superior foi o pós-tratamento imediato, que está aqui, esse superior, e aí a gente vê aqui, nessa segunda imagem, com 6 anos depois, e nessa terceira imagem, 12 anos depois, pós-tratamento. Conseguimos uma estabilidade muito boa, num conceito de ancoragem máxima, utilizando-se molas T, e que se nós fôssemos analisar hoje, do ponto de vista biomecânico, parece que quem não põe parafuso não é um bom ortodontista, quem não trabalha com ancoragem esquelética. Eu digo que quem trabalha com biomecânica é um bom ortodontista. A gente tem que analisar nesse contexto. Por quê? Porque é um conceito muito sério. Este caso aqui, que é o caso do professor Edmilson, segundo ele, é um caso de 30 anos, que o professor Edmilson é um pouco mais velho que eu sou bem mais novo dessa turma de professores, né? É um caso de praticamente 30 anos de tratamento, e veja como era o caso inicial, e aí foi feito 4 extrações de premolares, a extração dos segundos premolares inferiores e dos primeiros premolares superiores. Então, aqui nessa imagem, olha aqui, extraiu os premolares, fez a retração parcial com burro reverso, e detalhe, esse caso foi tratado, se vocês observarem os mais antigos, né, quem se lembra do código S201K, S202C, S2C03E, que são os códigos da Morelli, e esses brackets eram todos brackets Morelli, standard, edgewise. Esse caso foi tratado com mecânica de edgewise, e olha que interessante, nessa fase de alinhamento, olha como ele ficou. Então, pensa numa situação como essa. Vamos trabalhar com ancoragem esquelética. Nessa época, obviamente, não havia o conceito como há hoje. Como é que foi trabalhado esse caso nessa ocasião? Foi trabalhado com J-Hook, que é da mecânica de Tweed, isso daí foi descrito em 1945, 47, tem outros artigos de 54, do professor Tweed, e está aí o caso. Foram colocados elásticos de classe 2, nesse gancho duplo, o J-Hook é fixado nesses ganchos, uma tração extrabucal, e a evolução do caso para a finalização. Enfim, temos meios de biomecânica para tratar casos de grau de alta dificuldade? Sim, temos, sem dúvida nenhuma. Aí estão alguns exemplos que nos deixam bastante claro, nos mostram com bastante clareza que nós temos biomecânica e não é coisa nova. São conceitos que não são conceitos novos e que são aplicáveis ainda hoje. Só que em função desse imediatismo e dessa visão de que parece que se não é novo, não é bom, calma lá, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós temos esses conceitos muito consolidados. Este próximo caso, que é um caso de adolescente, já no fim da pré-adolescência, é um caso em que ela fez um tratamento, essa menina fez um tratamento, e não foi colaboradora com um AIB removível, com tração alta, ela perpetuou essa mordida aberta,
E chegando nessa fase de tratamento, nós optamos por trabalhar com ela em função do quê? Não havia ancoragem esquelética. Então, nós utilizamos o conceito que foi lá descrito em 1972 na Universidade de Toronto. O professor Buchang, em 2013, 2014, ainda fez uma publicação sobre o bite block. Então, nós colocamos o bite block em uma disjunção com um disjuntor de Haas, vê que dá para observar aqui a pontinha do fio que sai aqui do canino, um disjuntor de Haas. Instalamos o bite block, ele tem que invadir o espaço funcional livre para gerar justamente esse espasmo muscular, gerando a contração vertical, né, a elevação da mandíbula, e para isso cria o fechamento da mordida. Olha aqui nessa imagem do meio, que tem aqui praticamente 5 milímetros, quase, e aqui 3 milímetros já fechando a mordida. Então, está aqui o caso antes, aqui o caso depois que tirou o bite block, que já está numa fase um pouquinho mais avançada. Esse tratamento ele é bastante eficaz nessa idade, bastante efetivo nessa idade. E olha lá o caso, essa imagem superior dela, essa imagem é uma imagem que eu fiz depois de 12 anos pós-tratamento. Tá, ok? Essa imagem de baixo é a imagem inicial, quando nós instalamos o dispositivo de intrusão, né, o bite block. Veja bem, mas hoje, o que nós temos como opção? Por exemplo, numa situação como essa, poderíamos lançar mão de dispositivos de ancoragem esquelética, que isso nos ajudaria sobremaneira. Mas nós temos que utilizar esse conceito que é considerado atual e que, na verdade, quando levantamos na literatura, não é atual. Em 1945, esses dois autores aqui, Gainsford e Ridley, eles fizeram uma publicação onde eles colocaram que a utilização da ancoragem cortical seria muito importante para auxiliar de movimentação ortodôntica, fizeram movimentação em cães, e isso teve bons resultados. Entretanto, é claro que utilizaram a liga de aço inox, e que não é uma liga inerte, então teve bastante problemas da manutenção e estabilidade desses dispositivos, e o próximo artigo, ele vem praticamente 25 anos depois, em que trata também a respeito de ancoragem esquelética. Nós vemos que no final da década de 80, começo da década de 90, o professor Sugawara e Umemori descreveram um sistema de ancoragem que é o sistema SAS, e que, na verdade, era a utilização de um dispositivo, uma mini placa cortical, com os parafusos fixados na cortical, parafusos de 2 milímetros, 2,3 de emergência, enfim. Só que o sistema, ele possibilitava a fixação de molas, realização de movimentos, aqui nesse caso, por exemplo, movimento de protração, né? Aqui também movimento de protração, neste caso aqui movimento de retração e retração, nesse do lado esquerdo aqui também retração, e a gente observa que esses sistemas, eles funcionavam, entretanto, eles funcionavam como um sistema de apoio, uma unidade reativa, onde você apoiava a força e não possibilitava que a gente transformasse isso daí num sistema estaticamente indeterminado, que era o que estava e sempre gerava dificuldade para nós trabalharmos. Então, nós vemos aqui um exemplo, esse caso aqui foi tratado há 20 anos, exatamente 20 anos foi tratado esse caso. Era uma classe 2, e a gente fez a retração deste quadrante, lançando mão da ancoragem esquelética, apoiado com molas, e a gente vê a evolução do caso, e aqui o caso é finalizado. Esse caso foi tratado há exatos 20 anos. Tem 20 anos, quando praticamente o professor Sugawara veio ao Brasil e nos apresentou esse sistema. Entretanto, em função das dificuldades, inclusive até as dificuldades
de aplicar uma biomecânica, que era uma biomecânica racional, por exemplo, utilizando cantilevers, que a professora Adriana também colocou para nós hoje, utilizar sistemas de forças, colocar em equilíbrio, como o professor Gameiro falou, o professor Weasley também nos trouxe. A gente tinha bastante dificuldade de nós trabalharmos com esses sistemas de forças. Então, foi onde nós acabamos por desenvolver o sistema SAL, e o sistema SAL, ele apresentava um bracket, onde nesse bracket possibilitava a instalação de molas, e essas molas poderiam gerar sistemas de forças com previsibilidade em termos de vetores, que era o que mais a gente queria, é o que a gente gostaria de ter. Então, veja esse caso, por exemplo, uma mordida aberta dessa magnitude, olha aqui o frontal dela. Se nós considerarmos este caso, poderíamos considerar até como um caso cirúrgico, e nós colocamos 2 molas. Então, essa mola, ela tem exatamente esse desenho. Então, aqui ela é fixada no bracket, que está fixado à placa. Aí a gente vai subir essa molinha aqui e amarrar no dente que está aqui atrás, ok? Então, esse é um sistema de forças apoiado nesse cantileverzinho, e aí a gente vê a evolução do caso. Nós temos aí uma distância de aproximadamente 40 a 50 dias cada imagem, e aqui no final, uma imagem de praticamente 6 meses depois do início do tratamento. Então, a gente consegue observar a evolução e a previsibilidade em termos de tratamento. Então, o que veio nos trazer um avanço bastante grande em termos de trabalho. Este caso aqui é um caso que eu gosto muito, que é um dos primeiros casos que a gente trabalhou com esse sistema, e exatamente este caso é o caso que a professora Adriana comentou, da gente fazer uma capinha, um abattement, né, uma adaptação em cima da placa SAS, para poder executar uma mecânica ortodôntica. E veja que o caso tem uma gravidade, um grau de complexidade muito grande, porque a gente precisava desse vetor de força aqui. A gente precisava intruir e retrair. Então, a gente precisava de um componente horizontal e de um componente vertical. No arco inferior, nós também precisávamos intrusão no arco inferior. Então, nós lançamos a mão das placas SAS e fizemos umas capas, uns abatements, onde viabilizou a instalação de um tubo retangular e a utilização de cantilevers. Então, esse foi o nosso primeiro caso, é o primeiro caso que pudemos trabalhar com ancoragem esquelética em mini placas, utilizando-se de cantilevers. Então, tá aí, esse cantilever, ele provoca uma força, ele gera uma força vertical e uma força horizontal de retração. Então, aí a gente observa a evolução do caso. Tá aí a evolução do caso, até chegar numa fase já próxima à finalização dele. Mas aqui a gente tem uma comparação, eu gosto muito de olhar essa comparação, se vocês observarem, olha nesse lado esquerdo aqui, a ponta da cúspide do canino e o posicionamento do pré-molar, nesse lado esquerdo aqui. Então, se você observar, você vai ver que olha a quantidade de movimento intrusivo que esse canino teve. Olha a quantidade de movimento. Então, dá uma olhadinha aí, você enxerga, você visualiza o quanto teve de intrusão. E olha que esse molar aqui, ó, ele não foi incluído no sistema. Por quê? Porque esses molares, eles estavam condenados, esses molares aqui. E olha aqui a movimentação que foi feita, e depois a gente chega no final. Olha aí o inicial dela, olha o inicial dela, esquerdo, direito, e aí a gente observa a movimentação e onde nós chegamos em termos de finalização. Olha a diferença da forma dos arcos. Essa foto é uma foto 10 anos pós-tratamento, essas imagens aqui.
Então, veja aqui, depois de 10 anos, a estabilidade que a gente obteve e o resultado que nós obtivemos. Bem, hoje nós temos a utilização do sistema produzido pela Dentifix, que hoje é a nossa parceira. A Dentifix fabrica, a professora Adriana pôde falar, o parafuso que tem a cabeça na forma de bracket. Ela fabrica também o parafuso extra-alveolar, parafuso de 2 milímetros, de 1,8, fabrica os parafusos de 1,6, os alveolares, e também as mini placas. E as mini placas hoje, que já o sistema que nós utilizávamos, o SAS, já ficou lá no passado, o SAL, que foi a minha, como a professora Adriana comentou, a patente, também já ficou para trás, nós não utilizamos mais. Por quê? Porque hoje nós temos essa placa, que já vem com esse tubo auxiliar fixado nela. Então, isso houve uma melhora gigantesca em termos de facilitação para nós. Aqui está um exemplo, por exemplo, de um sistema onde nós fizemos uma mola, e essa mola é fixada ao molar e aplicando um vetor de força, olha ela aqui ativada, e aplicando um vetor de força intrusivo e retração para tratamento de um caso de classe 3. Então, está aí o caso. Uma mordida aberta, classe 3, a paciente não queria, não aceitava, não podia fazer uma cirurgia ortognática, então nós optamos pelo tratamento dela, utilizando e lançando mão de ancoragem esquelética. Então, está aí o caso. Colocamos esse sistema de força, são 2 únicas molas, que são inseridas nos molares e fixadas na placa, e aí a gente vê a evolução do caso, onde nós temos a retração e a intrusão bilateral. Retração, temos a intrusão bilateral. Então, o que acontece? Você não tem a vestibularização anterior, e você tem a retração posterior, a correção da classe 3, e se você observar a magnitude da classe 3 dela, olha aqui desse lado, olha aqui desse lado, nós tínhamos aí uma discrepância negativa em função desse posicionamento gigantesco. Nós precisamos retrair 6 milímetros de um lado e retrair 5 milímetros do outro lado. É a movimentação de distalização, vamos dizer assim, ok? Está aí o caso já numa fase de finalização, e, enfim, toda aquela situação problemática que existia chegou até essa fase. Bom, e a utilização de sistemas com mini parafusos, por exemplo? Nós temos aqui um artigo de 2016 de análise de elementos finitos, muito bom, inclusive quem passou esse artigo para mim, se não me engano, foi o professor Weasley, em que trata a magnitude de forças e o resultado na análise de elementos finitos, e aí ele chega à conclusão de que não podemos exceder de 375 a 450 gramas praticamente. Entretanto, eles colocam no artigo que tem que considerar muitas coisas. Não é simplesmente nós colocarmos um parafuso num paciente, um mini parafuso, um mini implante, um extra-alveolar, sei lá, um IZC, um buccal shelf. Não é simplesmente a gente colocar um parafuso e achar que está tudo bem. Não, nós temos que analisar a estrutura cortical para não termos a falência desse sistema. E está aqui, esse outro artigo aqui do Shen, que é a estabilidade de mini implantes e também sistemas de ancoragem, e ele coloca nesse artigo que as mini placas possuem bem mais estabilidade em termos de aplicação de forças nela. Esse outro artigo aqui, que fala sobre forças ótimas e magnitudes de forças, né, forças ideais para movimentação ortodôntica, ele diz que, na verdade, é muito difícil você fazer uma meta-análise em relação à magnitude de forças, enfim, movimentos a nível de literatura, em função da quantidade que existe
de material nesse sentido. Entretanto, a gente tem alguns artigos que nos mostram algumas referências, por exemplo, entendeu? Esse artigo aqui do Buchang, de 2007 também, que trata de movimentações feitas em cães, e aí ele coloca forças de 25 a 100 gramas, em termos de movimentação, não há necessidade, dentes multirradiculares de 50 até 200 gramas, foi feito o trabalho, e ele vê a eficiência de que 150 gramas tem uma eficácia bastante grande. A gente observa que nós trabalhamos a nível ortodôntico até com magnitudes menores. E aí vem aquela pergunta, qual que é a retenção dele? É apenas mecânica? Quanta força deixa usar? A professora Birtmels, nesse artigo de 2000, ela fez um trabalho bastante interessante, utilizando macacos, né, com 25, 50 gramas, 1, 3, 6 meses, e ela avaliou que, depois de submetidas as forças, existia um estímulo no tecido ósseo que estava circundando o mini implante. Se você trabalhar com magnitudes de forças consideradas forças ideais, você tem esse turnover, tem outros artigos que também estão aqui que descrevem isso, está aqui a imagem desse artigo de 2004 dela, também em elementos finitos, e a gente tem aí algumas conclusões que até na literatura dela, no livro dela, ela fala sobre isso, que é você trabalhar com uma estabilidade primária de 80 gramas e depois de 30 dias aumentar essa força até 120, 150 gramas e tomar muito cuidado na manutenção dessa carga. Por isso que nós procuramos trabalhar sempre com ancoragem indireta, porque a ancoragem indireta nos dá muito mais estabilidade. Este caso aqui, por exemplo, é um caso de correção de classe 3, veja a evolução em 4 meses, neste inicial dele, e aqui a correção utilizando um buccal shelf e aplicando uma força, uma magnitude de 300 gramas. E a gente observa resultado extremamente favorável. Comparando com aquele caso que eu mostrei, que eu utilizei com mini placa, você vê que a diferença é que, se você não tem a necessidade de trabalhar com uma intrusão tão grande, você não vai ter 2 vetores de força muito grandes aplicados nesse parafuso, porque vamos supor que você faça 2 vetores de força aqui, ok? Você vai ter um vetor de retração e um vetor de intrusão. Você vai ter problemas com a estabilidade desse parafuso por exceder a carga que o parafuso suporta. Isso aí é que nós temos que tomar bastante cuidado, tá, ok? Esse daí é o sistema de placas que nós temos trabalhado, que é comercializado pela Dentifix, ok? E podemos trabalhar com cantilevers, e hoje, por exemplo, nós não utilizamos 2 cantilevers, nós utilizamos um único com essa dobra, para poder trabalhar aqui, por exemplo, intrusão anterior e intrusão posterior, ok? Então, está aí um exemplo. E aqui esse caso, inclusive, é um caso da professora Adriana, onde trabalhou a intrusão da maxila, fechamento da mordida em paciente adulto. Então, está aí, foi utilizado 2 cantilevers, e esses 2 cantilevers aplicando força num splint oclusal, e esse splint dissipando a carga para os dentes. Então, está aí a evolução do caso e chegando ao resultado final. Aqui, radiograficamente. Aqui uma superposição. E, por fim, a comparação anterior, inicial e final. Este caso aqui, trabalhando a intrusão, com 2 cantilevers aplicados na placa, onde a gente tem a intrusão do primeiro molar e do segundo molar, que é a intrusão do primeiro e do segundo molar, para corrigir justamente essa alteração do plano oclusal que essa paciente tem. Então, aqui a gente vê a evolução do caso, e aqui a intrusão total, olha a quantidade de resina que foi incorporada para poder corrigir essa oclusal desse molar. Veja que é um sistema de força, que você tem um controle vetorial, então você sabe exatamente aonde que você vai chegar no teu sistema.
Esse caso aqui, também citando um exemplo, eu gosto deste caso, justamente vai mostrar a possibilidade de instalação de 3 sistemas de forças numa única placa. Então, você tem aqui um cantilever, que vai estar fazendo uma retração, você tem uma mola, e você tem aqui também um sistema que está intruindo o molar. Todos esses 3 sistemas de forças aplicados num único ponto, sem fragilizar a tua ancoragem. Está aí o caso numa fase mais final, e aqui o caso finalizado em cima, e nessa visão aqui superior, nas imagens superiores, e nessa aqui inferior, o caso com 6 anos pós-tratamento do Luiz, esse caso. Está aí a utilização do sistema de ancoragem das mini-placas para verticalização de molares, e nós vemos aqui a utilização do parafuso extra-alveolar da Dentifix, a utilização dele para intrusão do molar, onde a gente trabalhou aqui com uma simples mola, onde você tem a aplicação da intrusão, e você vê nesse quadro da esquerda aqui, isso aqui é de novembro, esse aqui é de janeiro, esse aqui é de fevereiro. Observa-se nitidamente a altura, se você observar a altura do arco em relação ao tubo, ao limite da banda, você vê o quanto teve de intrusão desse molar, num período muito curto, com forças extremamente leves. Esse é o kit da Dentifix, que nós temos trabalhado hoje. Está aí o parafuso com a cabeça com slot retangular. E aqui, como a professora Adriana colocou, que nós temos utilizado essa ponte, Smart Bridge, está aqui. E ela apareceu de uma ideia por uma necessidade. É claro que a gente vê que as ideias boas, elas aparecem em função de necessidades, né? Este caso, a gente precisava trabalhar a movimentação deste molar, mas nós não tínhamos unidade de ancoragem. Então, aqui, ó, nessa área, nós fizemos a protração, utilizando essa mini placa que está aqui, e do outro lado, nós tínhamos que fazer a movimentação deste molar aqui, ó, olha como ele estava bom para fazer uma endodontia, né, entrando aqui por horizontal, né, e a gente precisava fazer essa movimentação no molar sem ter nada de ancoragem deste lado. Então, o que nós fizemos? Fizemos exatamente esse dispositivo, que é um tubo lingual fixado, soldado num fio 21 por 25, fixamos em 2 parafusos, e aqui uma barra transpalatina de fio 0,8 de TMA. Então, aqui a gente vê a evolução do caso, em 5 meses, praticamente 6 meses, a gente vê a evolução do caso. Opa, desculpa que eu acabei tocando sem querer. A gente vê aqui a evolução do caso. Olha aí. Ok? Olha o quanto modificou o posicionamento do molar, utilizando apoio só nessa área. Esse daqui é um outro exemplo, também de extrusão de canino, um paciente que fez uma reabilitação oral, e o colega pediu que eu fizesse a extrusão deste canino. Nós colocamos 2 parafusos e aplicamos o mesmo conceito para trabalhar com a extrusão. Por quê? Porque essas 3 próteses aqui já eram próteses que não podia fazer colagem de nada nelas, né? Aqui também utilizando esse conceito, nesse lado esquerdo aqui, olha lá, a gente precisava neste caso, precisava de protração e intrusão. Então, aplicamos um sistema de forças dos 2 lados. Deste lado, utilizamos uma ponte, Smart Bridge. Olha aqui a evolução do caso. Enfim, os recursos que nós temos, a viabilidade que nós temos, ela é bastante grande. Nós não temos limites em termos de trabalho. Olha aqui, utilizando também uma ancoragem indireta, onde aqui a gente tem que trabalhar a intrusão, neste caso, a intrusão neste lado.
Olha lá, aqui você observa o posicionamento do arco em relação ao tubo. Aqui em cima você vê o quanto que ele movimentou perto do que ele estava. Olha aqui o arco inferior, olha a altura do molar aqui como estava, e aqui como ele ficou nessa fase. São várias possibilidades, imensas possibilidades. Tem um outro caso aqui, que esse aqui é um caso que eu gosto bastante também, onde a gente tem a movimentação aplicada à força num sistema de ancoragem também indireta, olha aqui. E o que eu queria aqui era gerar a intrusão aqui, bem distante do centro de resistência desse grupo de dentes aqui, ó. Isso aqui era um grupo. Então, eu queria que houvesse aqui uma força intrusiva e também momento. E olha aqui do lado direito o que a gente conseguiu obter nessa movimentação. Bom, na verdade, o objetivo é trazer alguns conceitos de forma que a gente consiga agora consolidar algumas ideias que foram colocadas durante esse dia todo, e que em pouco tempo realmente não é muito possível que a gente discorra com muitos detalhes. Mas eu vejo que, olha aqui, por exemplo, neste outro caso, também, utilizando o conceito de ancoragem indireta, cantilever para intrusão do molar, aqui um cantilever para verticalizar o molar, aqui também para verticalizar e aqui também para intruir. Tudo isso apoiado de forma indireta, tá ok? Tá aqui a evolução do caso, aqui numa fase já mais adiantada dele, e aí você observa a diferença. Olha aqui desse lado esquerdo, o posicionamento que estava, olha aqui, e olha aqui o posicionamento da banda em relação ao que estava. Se olharmos aqui do lado direito, a gente observa também essa eficiência em termos de movimentação, tá bom? E consolidando e trazendo uma estabilidade da nossa unidade de ancoragem. Bom, já estamos finalizando o meu tempo, né? Mas então vamos para as nossas conclusões. Dentro daquilo que era o proposto, que nós pensamos em trabalhar, a gente pode concluir algumas coisas. Primeiro, todo caso, ele deve ser minuciosamente planejado e identificado. Qual o grupo de ancoragem que pertence? Quando a gente fala minuciosamente planejado, aí entra o nosso querido André, né, André? Minuciosamente planejado significa a gente criar toda uma visão daquele caminho que nós vamos seguir, ok? Não é igual você subir num carro para fazer uma viagem e não saber do destino. Nós temos que prever, inclusive, o posto que nós vamos parar, aonde nós vamos abastecer, qual a autonomia do carro, e se furar um pneu, e se o carro quebrar, leva o telefone do seguro. Pois é, no que diz respeito à ortodontia, é a mesma coisa. Se nós não tivermos o caso planejado, se nós não identificarmos qual é o tipo de ancoragem que nós vamos utilizar, de repente você pode estar usando uma ancoragem esquelética de forma totalmente desnecessária, ok? A indicação da ancoragem esquelética, ela está em casos onde a unidade reativa é deficiente, ou não há unidade reativa. Você precisa de um auxiliar, a tua unidade reativa, ela não contempla a força, magnitude, o sentido de que você vai aplicar para movimentar os dentes da unidade ativa. Então, ok, vamos lançar mão da ancoragem esquelética. Muitos casos não necessitam de ancoragem esquelética. O conhecimento da biomecânica, ela poderia ser muito bem suficiente para realizar essas movimentações ortodônticas. Só que hoje as pessoas não estão querendo se aprofundar naquilo que vai trazer muita vantagem profissionalmente. Então, eu fico muito feliz em ter um evento desse, com 9 profissionais que estão preocupados em trazer detalhes daquilo que vai facilitar a sua vida profissional, inclusive dos seus pacientes. A correta mensuração de forças ela é necessária para que não invada os limites biológicos da estabilidade do dispositivo de ancoragem. Isso é básico. Quando você não mede força,
você não sabe o que vai acontecer. Então, isso é básico, entendeu? A estabilidade das mini placas e a resistência a forças aplicadas é muito maior do que os mini parafusos. Por isso que nós sempre trabalhamos com ancoragem indireta para mini parafusos. Bom, eu gostaria de deixar exatamente essa mensagem para todos vocês, que a água que não corre forma um pântano, a mente que não pensa forma um tolo. Eu acho que nós todos estamos aqui justamente porque queremos pensar, não queremos ser tolos em fazer uma ortodontia empírica de tentativa e erro, e sim termos base e na certeza de que vamos executar um tratamento aos nossos pacientes de forma extremamente a contemplá-los biologicamente, funcionalmente e esteticamente. Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês e, acima de tudo, por minha equipe e esses 8 professores confiarem na minha explanação, naquilo que eu vinha trazer para vocês. Agradeço imensamente. Está aqui meus contatos, fiquem à vontade, estamos aí para dirimir qualquer dúvidas, e ficamos aí, sem dúvida nenhuma, extremamente lisonjeados da presença de todos vocês que estão aqui conosco. Muito obrigado.